Boa tarde. Hoje é dia 23 de maio de 2020. Eu estou fazendo um vídeo, mas até para mim mesmo, né? Eu quero fazer uma retrospectiva da minha vida, né? E eu nasci em 1956 no Cruzeiro do Sul, um casal que não tinha casado, então naquela época era um filho bastardo. A minha mãe, ela tinha muita mágoa do meu pai, que ele bebia muito e ele não assumia o relacionamento. E eu chorava muito e ela dizia, esse menino é ruim igual o pai. Eu ficava jogado na rua, eu saía atrás das carroças. Naquela época tinha carroça que distribuía leite numa vasilha, então eu tinha um copinho, com um ano e pouco, eu ia atrás dessas carrocinhas e ganhava leite. Um dia, em 1958, eu com 1 ano e 9 meses, estava jogado na rua. Eu descobri muitas pessoas que foram minhas páginas, sabe? Lá no bairro. Pessoas que tinham dó de mim, me amparavam e tudo. Era um menino muito esperto, mas também muito mal nutrido, barrigudo. E aí eu falava, João, olha seu filho lá na rua. Meu pai estava bêbado. E meu pai disse, a mãe não cuida. Ele falou, e você que é pai? Ele ficou muito nervoso, pegou uma garrafa de pinga, pôs dentro do bolso da baldrana, do cavalo, me pegou, colocou na cabeça do arreio e me levou 30 quilômetros lá na fazenda do meu avô, na fazenda Mutuca. E chegando lá, ele disse para minha avó, esse é meu filho. A minha avó caiu das pernas, porque era uma família muito tradicional. E naquela época ter filho fora do casamento era uma coisa que manchava muito a família, né? Minha avó me colocou lá junto com os empregados, eu fui criado junto com um Pedro, a Trindade, me dava muito beliscão. Mas a minha avó me deu remédio, me ensinou a falar avó não, ela me ensinou a falar madrinha. E ela me deu lombrigueiro, aí eu chamava madrinha, lombriga. E eu fui crescendo e ela era uma criança e ela foi me se apegando a mim. Apegando como se fosse um filho, ou tal, mais até que eu acho que fosse filho dela. Ela tinha um apego muito grande. E meu avô bebia muito também, e aí tiveram uma briga, depois eles fizeram uma reconciliação. Em 1962, eles mudaram para Uberaba, na rua Major Eustáquio, no centro de Uberaba. E aí eu fui estudar. Quando eu matriculei, eu tinha 5 anos apenas, mas com 6 anos eu me formei no primeiro ano. No final do ano, a minha avó me deu uma galinha para me levar para a professora, porque eu passei com média 9,5, né? Mas no outro ano, a minha avó achou que eu estava muito pequeno, e realmente eu tomava muito cascudo, os meninos, eu era muito pequeno para estudar. Naquela época os meninos começaram a estudar com 8 anos, e eu estava com 6 anos, já ia para o segundo ano. E aí ela me levou para a fazenda novamente, eles voltaram para a fazenda. Depois a tia Luzia tinha casado nesse coisa, e ela me levou em 1964 para morar com a tia Luzia e o Padrinho Domingo. E eu estudava num colégio Cristo Rei. O primeiro dia de aula, minha tia me levou e me deixou. Na hora que eu voltei, eu me perdi. E aí encontrei uma pessoa que me deu a outra direção da minha casa. Eu andei muito, mas muito. Eu era uma criança, tinha 10 anos, né? E até voltar. Depois, meu tio era uma pessoa de higiene muito difícil. Eu me machuquei, meu tio não quis me levar para o hospital, minha tia estava grávida da minha prima Celeste. E eu peguei a Celeste da meta. E aí ela pegou, minha avó me tirou novamente da escola, me levou para a fazenda. Aí quando foi em 1965, eu fui estudar num colégio interno no Prata, da Bilia, mãe do professor Zé Carmo, que muita gente conhece porque ele era professor de inglês. E em 1966 ela me tirou da Bilia, porque minha mãe foi me visitar, ela não queria que minha mãe me visitasse, e ela me mandou para o colégio diocesano, um colégio marista muito bom, mas muito bom mesmo. Eu estava
muito entusiasmado estudando nesse colégio, apesar de eu ter chegado ali com 10 anos e meu avô ter me deixado ali sem. Me deixou ali e foi embora. E eu, uma criança de 10 anos, me perdido naquela imensidão daquele colégio, só igrejas lá dentro, tinha 3 igrejas. O prédio era muito alto e aí parece que eu me sentia menor ainda dentro daquele coisa. Até que eu descobri, lá tinha muita coisa, tinha cinema, né? A gente via todo sábado, a gente assistia filme, eu lembro da musiquinha da Pantera Cor-de-Rosa, era muito gostoso. E minha avó, por influência de uma sobrinha dela, que tinha os filhos, 4 filhos estudando no Marden, em Tuiutaba, ela resolveu me colocar para estudar em Tuiutaba. Não gostei. Lá em Tuiutaba era ruim, o uniforme era muito feio. Lá no Diocesano a gente tinha banda de música, a gente fazia parte da fanfarra, né? E, e era muito bonito o uniforme, tinha um Pato Donald nas costas. E lá o uniforme do Marden era horrível. Era camisa branca e uma calça amarela desbotada. Vai ser ruim para lá. Eu deixei de estudar, me desgostei. E ao invés de estudar, eu comecei a ler. Aí comecei a ler livros, coleção do Tarzan, Júlio Verne. E eu só lia, eu não fazia nada. Uma vez um tio Tibaldo, irmão do meu avô, foi lá e falou assim: ô Neórcio, eu fui lá visitar seu filho lá no Marden, ele não está estudando não, ele está só lendo chipil. Meio que eu tinha uma coleção de gibi, comecei a ler revistas, e isso foi muito importante na minha vida. Mas aí eu tomei bomba em 1970, na época da Copa do Mundo, 70 que nós ganhamos, eu tomei bomba, e a minha avó me tirou e me mandou para Belo Horizonte, 1971. Nessa época eu fui estudar num colégio chamado Dom Silvério, também, que é da mesma congregação do Diocesano, né, dos Irmãos Maristas, colégio muito bom também. Mas aí a minha tia me matriculou para fazer um vestibular na Escola Técnica Federal do Governo Militar, estava fazendo muito assim, incentivo ao técnico, estudo técnico. Eu fui, passei, fiz o primeiro ano, mas aí eles se separaram e eu fui para a República e não estudava. Tinha uma aula de educação física no sábado, eu não ia, tomei bomba em educação física. E aí eu tive que sair da escola, porque lá não podia tomar bomba. Então, em 1974, eu voltei para casa, fui para a fazenda. Aí fiquei lá trabalhando, meu avô me deu umas vacas para tirar leite. Em 1976, eu tinha muito gado, meu avô deixou vender 100 bois. Eu estava muito bem. Com uma terça parte desse valor, eu comprei um carro e voltei para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte eu fui estudar num colégio chamado Champagnat. Eu não estudava nada, eu só saía na vida noturna com dinheiro, né, dinheiro no banco, dinheiro no bolso. E aí foi assim uma época assim, de falta de perspectiva de vida. Aí eu acabei tendo um acidente muito grave, me machuquei, fiquei muito chateado. E aí ouvia uma música sertaneja, falar: Deus, meu sertão querido, estou muito arrependido de ter te deixado. Deixei meus amigos, eu morava com dois gringos, né? Um da Costa Rica e outro da Venezuela. E eu disse: olha, eu vou embora. Eles falaram: quando você volta do Triângulo, João? Eu falei: não volto mais. Fui embora, fui morar no Triângulo Mineiro. Essa é a primeira parte. Depois eu continuo a segunda parte, né, dessa minha retrospectiva de vida, que eu acho bastante interessante.